Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um estudo do GEB, o grupo de estudos da Bíblia, diretamente aqui de Cachoeira do Sul, para onde você puder acompanhar, para onde você estiver assistindo, seja na sua casa, seja em viagem, eu não sei, mas que Deus esteja abençoando a sua família, que Deus esteja lhe dando a oportunidade de realizar os seus sonhos, de acordo com a vontade dele também, e que você e eu possamos confiar nas promessas do nosso Deus, como temos aprendido juntos nesta segunda temporada de estudos. Nós já estamos hoje no estudo número 9, nós estaremos lendo na sequência parte do capítulo 9 do livro de Daniel. E se você perdeu algum dos estudos anteriores, dá uma procuradinha aí no nosso canal também, para que você possa acompanhar a sequência. Especialmente hoje, ao estudarmos o capítulo 9, é importante que você tenha estudado também o capítulo 8, porque nós vamos dar uma sequência à profecia que começamos a estudar na semana passada. Inclusive, alguns detalhes do nosso tema de hoje, eles estão no nosso estudo da semana passada. Então, para você poder acompanhar, preencher aí os seus estudos também, dê uma olhadinha no estudo do capítulo 8 e, se precisar, nos anteriores também, para pegar aí todo o contexto e a gente continuar juntos aprendendo sobre o livro do profeta Daniel. Lembrando que nós estamos nos reunindo de forma presencial aqui em Cachoeira do Sul, todos os domingos às 18 horas. Você é muito bem-vindo, independente da sua confissão religiosa, para estar conosco aqui na rua Virgílio de Abreu, número 1634. Nós estamos seguindo e respeitando todos os protocolos sanitários aí em meio à pandemia do coronavírus. Se você quiser interagir de forma simultânea, quem sabe tiver alguma dúvida a respeito desses capítulos que estamos estudando do livro de Daniel, você pode ter a oportunidade de participar ao vivo aqui deste estudo também. Então fica aí o convite mais uma vez, aos domingos às 18 horas, nós estaremos aqui esperando você. Nós vamos fazer uma oração neste momento e vamos pedir que Deus nos ajude a entendermos o que vamos estudar hoje. A oração tem muito a ver com o capítulo 9 do livro de Daniel. Então, se você puder, aonde estiver, fechar os seus olhos neste momento, eu vou fechar os meus aqui também e nós vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, soberano Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração através daquilo que vamos ler, que vamos estudar, e que pela Tua graça e misericórdia possamos compreender, ó Deus, através da iluminação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos também a compartilharmos isso com outras pessoas, para que mais amigos, mais familiares possam também ter um contato com a Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Você pode abrir já a sua Bíblia aí no livro de Daniel? Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9. Antes de começarmos a leitura, eu vou fazer uma revisão aqui do capítulo anterior para você poder chegar aí no capítulo 9, a minha Bíblia já estava aberta, e aí nós fazermos a leitura juntos. No capítulo 8, nós vimos a visão de dois animais, um bode e um carneiro. E nós entendemos, porque a explicação bíblica dessa profecia indica que esses animais tinham um simbolismo. O carneiro representava o Império Medo-Persa, e o bode, o Império Greco-Macedônico. E depois disso nós vimos que se levantou uma ponta pequena de um dos quatro ventos do céu, e essa ponta pequena falava insolências contra o Deus Altíssimo, perseguia os santos do Altíssimo e também comprometeu o serviço no santuário. Nós vimos que existe um santuário celestial, e esse santuário teve o seu serviço corrompido por conta da atuação deste símbolo da ponta pequena, que representa um sistema político e religioso. Nós estudamos um pouco sobre isso no capítulo 8, você pode dar uma conferida ali para entender um pouquinho melhor. Nós vimos também que esse período de comprometimento desse processo do trabalho que acontecia no santuário deveria durar 2.300 anos. Nós estudamos através de um princípio bíblico de interpretação das profecias, o princípio dia-ano, de que nesse contexto, ou nesse caso, um dia profético representa um ano literal. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso, também dá uma olhadinha no estudo anterior. Nós não vamos ter tempo para isso neste estudo, mas nós vamos seguir a partir daqui,
porque o capítulo 8 do livro de Daniel, ele termina com o profeta bastante angustiado. Ele fica preocupado porque esse período muito grande de 2.300 anos não condizia com o que ele estava habituado a ler e a ouvir, inclusive nos escritos nos profetas bíblicos também. Então nós vamos ler agora do capítulo 9, a partir do versículo 1, a sequência dessa experiência de Daniel. No capítulo 8 aconteceu próximo do final do rei Belsazzar, do seu reinado, quando eles foram conquistados pelos Medo-Persas, e agora o capítulo 9, então, começa no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Vamos ler a partir do versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Viramos a página, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, versículo 4, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, versículo 7, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Nós vamos ler até aqui a princípio, a oração de Daniel continua, pelo menos até o versículo 19, mas a partir desses primeiros versos a gente já consegue ter uma noção do que se passava na mente do profeta ao ele abrir o seu coração a Deus. Entenda o que estava acontecendo. Pelo livro de Jeremias, o profeta Jeremias, e Daniel de alguma maneira teve acesso a esses escritos. Se você olhar aí o capítulo 29 e o versículo 10, dá uma olhadinha aí, anota aí no lado da sua Bíblia para depois conferir. Você vai encontrar que Deus disse, através do profeta Jeremias, que 70 anos estavam determinados sobre o Império Babilônico, antes que Deus fizesse o povo voltar do cativeiro para Jerusalém. Essa é uma profecia extremamente interessante, que estava para se cumprir ou fechar essa data, esses 70 anos, nesses dias de Daniel. Porque desde que o povo havia ido para o cativeiro, ou pelo menos a primeira incursão de judeus, no ano 605 a.C., a gente começa a ver que a partir daquele momento o Império Babilônico estava sendo consolidado e chegando ao seu ápice. E a partir daí Deus deu aos caldeus, aos babilônicos, um período de misericórdia para eles se arrependerem dos seus pecados, da sua arrogância, das suas iniquidades. O povo de Israel, o povo de Judá, nesse momento, o reino do sul, o reino do norte já não existia mais, deveria, através desses 70 anos de misericórdia para os caldeus, incentivar esta nação poderosa a se arrepender. Só que o que aconteceu foi que o próprio povo de Deus também se corrompeu, passou a adorar ídolos, passou a cometer promiscuidades, atitudes contra o próprio Deus, e por causa disso eles perderam a proteção de Deus. Eles escolheram tirar esse escudo que era a proteção de Deus e também foram para o cativeiro. E agora estava para se completar estes 70 anos. Só que no capítulo 8, Daniel se depara com um período de 2.300 anos. Então Daniel fica desesperado. É por isso que o capítulo 8 termina com ele doente.
Porque ele começa a orar justamente por isso: Senhor, por amor do teu nome, cumpre a tua palavra, porque foi o Senhor que disse que o cativeiro deveria durar esses 70 anos, quando viria o juízo sobre a Babilônia, e agora os medo-persas já haviam infligido esse juízo aos caldeus. Não precisa dessa história de 2.300 anos. E aí Daniel ele nos ensina algo muito precioso a respeito da oração. Essa é uma das orações mais bonitas que nós encontramos na Bíblia. Aqui nós temos muitos elementos importantes na oração. Primeiro, um reconhecimento dos atributos de Deus. Daniel lembra da fidelidade de Deus ao guardar a aliança. Daniel lembra que Deus é misericordioso. Daniel lembra do poder e da grandeza de Deus. Isso deveria servir para mim e para você também, que está aí acompanhando este estudo, como um incentivo para que nos nossos momentos de oração nós possamos reconhecer quem é Deus. É claro que Deus não é um tirano, não é alguém opressor, é alguém que está próximo de nós, um familiar, como um pai amoroso. Sim, mas Deus é o Criador, não estamos no mesmo nível. Ao reconhecermos esses atributos de Deus, nós estamos também reconhecendo que estamos entrando na presença dEle. É claro que em nem todos os momentos nós vamos utilizar os mesmos elementos das orações. Talvez ao você ou eu orarmos para agradecer a Deus os alimentos, nós não vamos usar todos os elementos que a Bíblia apresenta sobre a oração. Mas esse é um muito importante. Talvez você não saiba como orar. Olhe o exemplo de Daniel. Ele começou reconhecendo a grandeza de Deus e os atributos de Deus. Depois, na sequência, ele começa um momento de confissão. E é muito interessante esse aspecto da oração, porque em todo o livro de Daniel até aqui, nós não temos o registro de nenhum erro do profeta. É claro que ele era pecador também, mas nenhuma vez é mencionado que Daniel escorregou, que Daniel não confiou em Deus, que Daniel pecou. Mas na hora de orar, ele reconheceu as suas iniquidades junto com o povo. Nós temos pecado, nós temos cometido iniquidades. Sabe que essa é uma característica rara hoje em dia. É muito mais fácil nós jogarmos ou transferirmos a responsabilidade para as outras pessoas. Ah, é o meu chefe que é ruim. Ah, é o meu empregado que é ruim. Ah, é a minha igreja que não funciona, é a liderança que não funciona, é os membros que não funcionam, é o pastor que não funciona, é a minha esposa que não funciona, o meu esposo que não faz as coisas direito, são os meus filhos. É muito mais fácil nós transferirmos a responsabilidade. Mas Daniel nos lembra o seguinte: nós temos pecado. Eu sou o pecador. E isso eu não posso transferir para ninguém. Eu deveria reconhecer diante de Deus que eu tenho as minhas limitações, as minhas falhas, e que eu só posso vencer se Ele me ajudar. É outra lição muito importante dessa oração de Daniel. E claro, ele pede perdão, não apenas confessa o seu pecado juntamente com o do povo, mas aqui, ao incluir o povo nesta oração, ele nos lembra um terceiro elemento que é importante. Além do reconhecimento de Deus, dos seus atributos, da confissão, Daniel ele intercede pelo povo de Deus. Tenha misericórdia de nós. Ele tira o elemento do egoísmo da sua oração a Deus. Claro que Deus ele conhece o nosso coração e Ele quer lidar conosco de forma individual, é um relacionamento individual. Mas em nossas orações, nós deveríamos lembrar das outras pessoas também. Meu vizinho, Senhor, está passando por um problema muito delicado de saúde, que a Tua mão esteja sobre ele. Meu colega de trabalho está enfrentando uma dificuldade na sua família, que o Senhor o abençoe. Quando nós começamos a interceder pelos outros, nós começamos a enxergar que em alguns casos o nosso problema não é o maior de todos que existem no mundo. Existem pessoas que passam por situações mais difíceis que as nossas. Mas às vezes nós não estamos interessados em nos preocupar com os outros, não é mesmo? E as nossas orações acabam sendo voltadas para nós mesmos. Nós nem mesmo reconhecemos o poder e a grandeza de Deus, não reconhecemos a nossa condição de pecadores e não intercedemos pelos demais. É só pedir: Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Para a gente entender isso, é só transferir essa nossa oração, que às vezes acontece,
para um relacionamento que nós temos com amigos ou familiares. Tome por exemplo, aí talvez, o seu cônjuge, seus filhos, seu vizinho. Nas suas conversas com essa pessoa, você não apenas pede. Eu não chego à minha esposa, ô minha esposa, você pode fazer isso, pode fazer isso por mim, obrigado, tchau. Dá certo desse jeito? É claro que não. Isso não é relacionamento. Mas às vezes na nossa espiritualidade isso acontece em nossas orações, porque nós estamos apenas cumprindo um requisito. E Deus não quer que cumpramos um requisito, Deus quer relacionamento. A obediência é importante, é claro que é, e a oração precisa acontecer, sim, como o respirar, ela é tão essencial como o ato de respirar. Mas eu não posso fazer isso com uma intenção no meu coração de simplesmente cumprir um requisito diante de Deus. Mas como Daniel, eu devo abrir o meu coração e entregar nas mãos de Deus todas as áreas da minha vida. É por isso que ele conclui, nós vamos ler agora os versículos 18 e 19, esta oração, dizendo o seguinte, e aí nós vamos ver um próximo elemento aqui do capítulo 9, que é uma profecia, que vai talvez nos exigir alguns minutos a mais para que possamos compreender, mas antes disso nós vamos ler os versículos 18 e 19, onde diz o seguinte: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então ele conclui, ou pelo menos parece estar concluindo, talvez não teria concluído ainda, nós vamos ver o verso 20 na sequência, mas lembrando disso, Senhor, de tudo aquilo que temos falado, ouça a nossa súplica, porque nós não estamos fazendo isso com os nossos méritos, mas nós queremos nos fiar em tuas misericórdias, na graça de Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Atende-nos e age. E Deus atua. Porque a partir do versículo 20, agora nós vamos ler esse texto também, preste bastante atenção. Antes mesmo de Daniel concluir a sua oração, Deus já responde para ele. Olha só que interessante o versículo 20 em diante. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Eu falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde, por volta das 15 horas. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vamos fazer uma pausa aqui. É muito importante, preste atenção. No capítulo 8, o mesmo Gabriel dá a interpretação a Daniel sobre o carneiro, ele identifica esse carneiro como sendo o Império Medo-Persa, ele fala a Daniel o significado do bode, que deveria ser um símbolo do Império Greco-Macedônico, ele fala que haveria um poder, um sistema político e religioso que iria dominar, inclusive colocar por terra aquilo que Deus havia estabelecido, o sistema de intercessão, de mediação. Só que tem um elemento da visão do capítulo 8 que não foi explicado, e foi justamente esse elemento que deixou Daniel perplexo. Foi o período de 2.300 tardes e manhãs. Nós estudamos no capítulo 8 e chegamos à conclusão que esse período, nada mais nada menos, são 2.300 anos literais, é a maior profecia de tempo na Bíblia. Esse período não foi explicado para Daniel. Na verdade, o anjo estava explicando a atuação desse poder opressor, político e religioso quando Daniel se enfraquece, é o final do capítulo 8. E aí é interrompida a explicação.
E na sequência do livro, ele começa a sua oração. Agora, Gabriel vem para trazer a Daniel o significado e o sentido daquilo que estava faltando lá do capítulo 8. Os capítulos 8 e 9, eles são complementares em termos de profecias, e você já vai entender o porquê, mas pela gramática nós já conseguimos entender isso aí a partir do versículo 23. Porque Gabriel diz o seguinte: considera, pois, a coisa e entende a visão que você já teve. No capítulo 9 ele não teve visão nenhuma, era só a oração. Mas no capítulo 8 ele havia tido esta visão. Agora Gabriel vai explicar este elemento que estava faltando, as 2.300 tardes e manhãs, para Daniel poder se localizar. Ok? Então vamos ler a sequência e a explicação de Gabriel a partir do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele, o ungido, o príncipe, fará firme aliança com muitos na última semana. Na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Há algumas divergências aqui de traduções, nós já vamos chegar lá. Mas por que é que essa profecia, a partir do verso 24, ela é importante para a nossa compreensão dos 2.300 anos lá do capítulo 8? Porque o que Gabriel está fazendo aqui, nada mais, nada menos, é trazer ao profeta Daniel e a você e a mim, que estamos estudando o livro nesse momento, o dia, o ano, o momento da história em que essa profecia dos 2.300 anos deveria começar. Só que para ele dar esse significado, ele apresenta outra profecia. Então, não se confunda, vamos resumir o que está acontecendo aqui. Para Daniel entender o que significavam esses 2.300 anos, o anjo Gabriel é enviado por Deus para trazer a ele esse significado. E ele começa explicando os 2.300 anos, dando mais uma profecia para Daniel. Pastor, agora eu fiquei confuso, é uma profecia dentro da outra? Exatamente. Por quê? No versículo 23, nós lemos a conexão que existe entre o capítulo 8 e 9 de Daniel. Então, a partir do versículo 24, Gabriel ele vai explicar quando começa a visão que Daniel teve no capítulo 8. E aí ele começa descrevendo essas 70 semanas. Uma semana tem 7 dias, só que a semana descrita aqui por Gabriel não era a semana comum ou literal como nós a entendemos. A expressão que aparece aqui significa ou simboliza uma semana de anos. Inclusive, esse período ele não se inclui na aplicação do princípio dia-ano, pelas características que a gente viu no estudo anterior. Mas nós entendemos que essas 70 semanas não podem ser literais porque a gramática nos dá essa compreensão. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo. Por que isso acontecia? No calendário de Israel havia um ciclo com algumas festas que aconteciam anualmente e uma delas acontecia a cada 50 anos, era o chamado jubileu. Então, no 50º ano, ou seja, depois de 7 semanas de anos, ou 49 anos, viria o ano do jubileu. Essa é a mesma expressão que acontece, ou que aparece nesse contexto. Então, lá no capítulo 10, nós vamos ver no nosso próximo estudo, aí sim é descrito ali uma semana com uma conexão literal para 7 dias literais, porque a expressão que aparece ali é semana de dias.
Aqui no capítulo 9 não, é apenas 70 semanas. Então nós entendemos que essas 70 semanas estão aplicadas ou podem ser aplicadas a semanas de anos e não de dias. Pastor, não estou entendendo, me ajuda aí. Muito bem, então vamos resumir da seguinte maneira. Uma semana tem 7 dias, certo? Certo. Pela expressão que Daniel usa aqui no versículo 24. Cada semana, ao invés de ter 7 dias dentro da profecia, ela vai ter 7 anos. É isso que significa a expressão que Daniel usou. Então, a partir daí, nós vamos ver 70 semanas de 7 anos cada semana, para chegarmos a uma conclusão lógica. Se você multiplicar aí 70 por 7, nós vamos chegar à conclusão de 490. 490 o quê? Anos literais, porque cada semana são 7 anos literais. 490, ok? Ok, então vamos seguir. Quando é que começaria esse período? No versículo 25 é dada a nós essa resposta. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas, ou seja, 49 anos, e depois 62 semanas. Então, o que acontece aqui? Existem 3 decretos, inclusive os 3 aparecem na Bíblia, no livro de Esdras, que foram expedidos por imperadores persas e que diziam respeito à cidade de Jerusalém. Mas se existem 3, nós precisamos escolher um para ser o marco inicial dessa profecia, para não chegarmos a uma conclusão equivocada. Então, ao analisarmos esses 3 decretos, nós entendemos que os 2 primeiros não se encaixam. O primeiro é de Ciro, o segundo é de Dario e o terceiro é de Artaxerxes. O primeiro de Ciro não se encaixa porque a ênfase dele ao decretar a volta dos judeus para Jerusalém era na restauração do templo e não da cidade. E a ênfase aqui da profecia é para restaurar a cidade. O segundo decreto, o decreto de Dario, o primeiro, era para que o povo voltasse também para Jerusalém, concluísse a reconstrução do templo e dos muros, mas não da cidade em si. Agora, no terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes, que foi expedido por volta de 457 a.C., nesse decreto sim, é dada a orientação para que os judeus voltassem para sua terra natal e reconstruíssem a cidade. E é nesse momento que Esdras dirige essa reconstrução em tempo recorde. Porque o que diz aí no versículo 25, capítulo 9, é que essa reconstrução deveria durar apenas 49 anos, são as primeiras 7 semanas da profecia. Em 49 anos a cidade de Jerusalém foi reconstruída e terminaram então as primeiras 7 semanas. Pois bem, o anjo Gabriel disse que depois dessas 7 viriam outras 62 até o Messias. Esse é o significado de ungido. Você sabia disso? A expressão ungido na Bíblia, no Antigo Testamento, vem do termo hebraico Machia, ou Messias, que significa o ungido, ou no grego significa Cristo. É por isso que Jesus é chamado de Jesus Cristo, é Jesus o ungido, Jesus o Messias, é o mesmo significado. Se nós tomarmos por base o cumprimento literal desta profecia, nós conseguimos entender quando deveria aparecer o Messias, quando seria morto o Messias, e mais importante talvez de tudo isso é nós chegarmos à conclusão dos 2.300 anos lá do capítulo 8. Para isso, basta nós seguirmos a sequência da história, dos próximos anos, dos séculos que vêm depois da restauração de Jerusalém. Se nós pegarmos aí, fizermos as subtrações necessárias, nós já tiramos 49 anos dos 490 e agora nós vamos tirar mais 62 semanas, nós vamos chegar ao ano 27 da nossa era. Esse ano, e por que é que nós chegamos nesse ano? Não existe o ano 0, então existe o ano 1 antes de Cristo e no ano novo seguinte já é o ano 1 depois de Cristo, não tem o 0. Então, nesse caso, as 70 ou as 69 semanas deveriam terminar no ano 27. Nesse ano viria ou apareceria o ungido, no versículo 25. O que aconteceu no ano 27 na história? Jesus Cristo ele foi batizado.
como um símbolo do início do seu ministério aqui nesta terra. Então, começando a última semana, a 70ª semana da profecia de Daniel 9, Jesus Cristo ele é ungido, ou seja, ele é batizado para começar, para ser consagrado ao início do seu ministério. Esse era o significado da unção. É por isso que os reis de Israel eles eram ungidos também. Eles estavam começando esta nova atividade, sendo conduzidos e guiados pelo próprio Deus. Jesus foi ungido ao ser batizado por João Batista, no ano 27. Só que aí o versículo 27 também, do capítulo 9, nos traz a seguinte informação: ele fará aliança com muitos, talvez a sua tradução esteja dizendo assim, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós vamos ler até aqui. Essa tradução não é a que melhor expressa o termo usado por Daniel ao escrever o capítulo 9, porque ela dá a entender, da maneira como eu li aqui esta tradução, que a aliança do Messias iria durar uma semana. Ele fez a aliança durante uma semana. Mas a ideia que está contida aqui é que ele faria aliança com muitos na última semana. É uma semana que aparece ali. Não queria durar uma semana, mas é na 70ª. Por quê? No versículo 25, acompanha aí, é complexo, eu sei, mas é possível de entender. No versículo 25, diz que deveriam haver 7 semanas para reconstruir a cidade de Jerusalém e depois 62 semanas para vir o Messias. Você, assim como eu, talvez não seja muito bom em matemática, mas 62 mais 7 é uma conta que nós conseguimos fazer, é ou não é? 62 mais 7, quanto é que dá? 69. Faça a conta aí, se precisar use os dedos, os palitinhos, eu não sei, mas você vai chegar a essa resposta. 62 mais 7 é igual a 69. Para concluir as 70 semanas, só falta uma. E é nessa uma que o Messias seria morto, na metade da semana, é o que diz ali. Se nós dividirmos 7 anos por 2, nós temos 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para o outro. Isso significa o quê? O ministério de Jesus, enquanto ele esteve aqui nessa terra, durou 3 anos e meio. E aos 33 anos de idade, e mais alguns meses, Jesus ele foi crucificado no ano 31 da nossa era. Lembra que às vezes dá uma pequena diferença, porque o ano no calendário judaico, ele pega metade do nosso ano em corrente e metade do ano seguinte. Por isso que em algumas descrições você vai ler o ano 456/457, porque a sequência dos meses dentro desse calendário não é igual a nossa, de janeiro a dezembro. Ela pega um pedaço em cada ano. Então, Jesus ele morre no ano 31 da nossa era, exatamente na metade da última semana da profecia de Daniel 9. Só que o que iria acontecer no final dessa semana? Porque se Jesus ele morre no ano 31, ele ressuscita também no ano 31, foi apenas 3 dias depois, ele não ficou vários anos morto. Pois bem, a semana final seria para o povo de Deus uma última oportunidade de representar a Deus de forma étnica ao terminar esse período, porque no final da 70ª semana, o povo de Israel não seria mais reconhecido etnicamente como povo de Deus. Não significa que não existe salvação para Israel, que eles são rejeitados por Deus, não é nada disso. Mas quando Deus chamou Abraão, lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, havia um propósito para que através de Abraão todas as nações da terra fossem abençoadas. Israel falhou nisso. Falhou, como disse Daniel, ao rejeitar os profetas, ao adorar outros deuses, a não confiar nas misericórdias do Senhor. Por causa disso é que Deus dá esta profecia. E para o povo de Israel houve um período de misericórdia de 490 anos. Mas no ano 34 da nossa era, ao terminar essa 70ª semana,
duas coisas aconteceram que marcaram esse término desse período de Israel como nação étnica escolhida por Deus. Primeira ocorrido histórico, Estevão foi apedrejado. Se você olhar lá no Novo Testamento, em Atos, nos capítulos 6, 7 ali, e 8 também, você vai encontrar que os líderes religiosos do povo de Deus, que naquele momento era os últimos dias do povo de Israel representando o povo de Deus, condenaram e assassinaram Estevão. Esse foi um ato que demonstrou a rejeição final do povo e da liderança do povo em relação à verdade, em relação à aliança de Deus com o ser humano. E em segundo lugar, nesse ano começa também a pregação do Evangelho para aqueles que não são judeus. Até esse momento havia uma situação dentro da igreja de tentar fazer com que os judeus entendessem que Jesus era o Messias, mas não havia um trabalho de alcançar outras nações. A partir desse ano, com a morte de Estevão, os cristãos são espalhados e começam a pregar o Evangelho para outras pessoas que não são etnicamente do povo de Israel. Talvez você faça parte desse grupo e eu também faço. É por causa disso que a estratégia agora, a partir do que Jesus ensinou, é vá e faça discípulos, e não apenas espere para que os outros venham procurar saber o que você acredita. Deu para entender? Jesus ele é batizado no início da última semana, no ano 27. Ele morre no ano 31, exatamente na metade dessa última semana. E no ano 34, Estevão é apedrejado e o povo, os cristãos, passam a pregar o evangelho para os não-judeus. Finalizou as 70 semanas. Deus deu uma misericórdia para o seu povo. Lembra que para os caldeus foram 70 anos? Lá em Jeremias 29:10 diz, 70 anos estão determinados sobre a Babilônia. É o período que tem para que eles se arrependam. Nesse momento Daniel ora, Daniel pede as misericórdias de Deus, então Deus traz outra profecia e diz, meus filhos, estou trazendo para vocês um período de misericórdia, são 490 anos, e deve acontecer assim, assim, assado. E não só isso, durante esse processo, eu vou enviar o Messias para salvar vocês dos seus pecados. O que aconteceu? O povo rejeitou o seu Deus mais uma vez. Antes de concluirmos, nós precisamos apenas seguir a sequência para chegar ao final dos 2.300 anos lá de Daniel 8, que é o nosso compromisso desde a semana passada, do nosso último estudo. E agora não falta muita coisa para a gente fazer, porque se passaram 490, agora faltam 1810, e aí fecha os 2.300. Se os 490 terminaram em 34 da nossa era, você acrescenta 1810 e você vai chegar em uma data, 1844. E para ser mais preciso, nós conseguimos encontrar o dia e o mês desse ano em que a profecia de Daniel 8 deveria se cumprir. Porque Daniel 8 diz no versículo 14, que o santuário seria purificado depois deste longo período de 2.300 anos. O santuário ele era purificado no dia da expiação. E é possível identificar nos calendários judaicos quando que acontecia o dia da expiação em cada ano. Em 1844, esse dia aconteceu no mês de outubro, no dia 22. 22 de outubro de 1844 foi o término ou o cumprimento dos 2.300 anos de Daniel. E por que é que nós chegamos a essa conclusão? Porque no estudo de hoje, no capítulo 9, Deus dá a Daniel a revelação de quando começaria esse período, através das 70 semanas. Depois que terminam as 70 semanas, basta nós acrescentarmos a quantidade de tempo que falta e chegaremos a este ano de 1844. Mas o que foi esse dia da expiação e purificação do santuário? Se você e eu estamos aqui, Jesus ainda não voltou, 1844 já ficou para trás, já virou história. É por isso que nós estudamos lá no capítulo 8 que existe um santuário celestial, onde o
povo de Deus, em todo o universo, os seres que Deus criou, os seus anjos também, se reúnem para adorar a Deus. E é nesse local que Deus resolveu resolver o problema do pecado. Aquilo que Moisés construiu aqui, a tenda com aqueles móveis e todos aqueles sacrifícios que aconteciam, nada mais, nada menos, eram símbolos que apontavam para o verdadeiro sangue da aliança que foi derramado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. É esse sangue que Jesus apresenta diante de Deus o Pai para fazer a expiação pelos seus pecados e os meus também, porque o sangue dos animais não podia fazer isso, era apenas um símbolo. No calendário de Israel, o dia da expiação marcava o momento em que o santuário ele era purificado. Havia um ritual diferente nesse dia. 2 bodes eram escolhidos, um era sacrificado e o outro permanecia vivo. Deste que era sacrificado, parte do seu sangue era levado para o lugar santíssimo do santuário, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, exatamente nesse dia. E ali ele fazia a aspersão no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e apagava todos os pecados que haviam sido transferidos para o santuário ao longo de todo aquele ano. E aí começava um novo ciclo espiritual para o povo de Israel. No santuário celestial, o que aconteceu foi o seguinte: ao Jesus entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, ele estava começando uma etapa muito importante de juízo e de julgamento. Porque para purificar o santuário celestial e apagar os pecados que simbolicamente são transferidos para este santuário, é preciso investigar se houve arrependimento em cada um desses pecados que foram transferidos lá para o santuário. Se houve arrependimento, o pecado está apagado e o pecador absolvido, justificado. Se não houve arrependimento, o pecado permanece registrado e o pecador que não se arrependeu, ele não pode ser justificado. Por isso, ele passa agora a ser um condenado. Sabe, meu amigo, minha amiga, talvez você esteja se perguntando: pastor, por que nós precisamos estudar isso? Detalhes técnicos, profecias, datas, eu já nem me lembro mais o que a gente estudou hoje, não consegui entender todos os detalhes. Então vou dar algumas dicas para você. A primeira delas: ao concluir esse estudo, esse vídeo, ore a Deus, leia de novo o capítulo 9 do livro de Daniel, escreva aquilo que nós temos visto e aprendido juntos aqui, porque se você não fizer isso, realmente é muito difícil lembrar, são muitas datas, mas faça isso e você vai lembrar. E aí você vai lembrar também o seguinte, e aqui é o ponto mais importante e nós vamos concluir o estudo por aqui. Você viu que para que o pecado do santuário celestial seja apagado, seja perdoado, precisa haver arrependimento, porque só assim Jesus consegue oferecer os seus méritos para que haja uma absolvição. Se eu não me arrependi, Jesus não tem como me defender como um advogado. Eu estou indo com os meus méritos, com as minhas mãos sujas de sangue, como é a linguagem bíblica. E aí não há salvação, não há justificação. Sabe por que isso é importante também? Existem muitas pessoas que nunca entregaram o coração a Jesus, nunca decidiram estudar a Bíblia, nunca passaram pela experiência do batismo, o novo nascimento. O que acontece nesses casos é que a pessoa não entregou a sua vida a Cristo. E se a pessoa não entregou a sua vida a Cristo, Jesus não é o advogado desta pessoa. E se Jesus não é o advogado desta pessoa, não há ninguém que possa representá-la diante de Deus. Neste juízo que começou em 1844 e não há nenhuma evidência bíblica de quando ele vai terminar em termos de data, apenas os sinais nos são descritos, tanto no livro de Daniel quanto no Apocalipse. Os anjos de Deus, o próprio Deus, ele está analisando se houve arrependimento por parte dos seus filhos, que um dia aceitaram a salvação e a obra de Cristo Jesus em seus corações. Percebe como isso é importante agora?
você e eu precisamos entregar o nosso coração a Jesus. Se você ainda não teve a oportunidade de ser batizado, não adie esse compromisso. Entregue o seu coração a Jesus, peça que alguém lhe ajude a aprender, a estudar mais a Bíblia. E permita que Ele seja o seu advogado, porque assim, Jesus apresenta o seu próprio sangue para perdoar os seus pecados. Não há mais registro nem memória deles no céu. O santuário celestial está sendo purificado. Os pecados estão todos sendo apagados. Mas para isso eu e você precisamos entregar o nosso coração a Jesus. E você pode fazer isso nesse momento. Entre em contato conosco. Você tem aí na descrição do vídeo um e-mail. Eu sei que o e-mail talvez não é o ponto de contato mais frequente para as pessoas, mas basta você mandar um oi e talvez um contato a mais, nós estaremos retornando. E nós queremos lhe ajudar. Daniel, quando fez essa oração, ele estava vivendo o primeiro ano de Dario. Se você lembra aí do capítulo 6, quando nós estudamos a história da Cova dos Leões, você vai se lembrar que é mais ou menos o mesmo período. E no período em que Daniel está orando a Deus, clamando para que Deus tenha misericórdia, para que Deus cumpra as suas promessas e salve e liberte o seu povo, o inimigo de Deus, ele lança através dos seus instrumentos um decreto onde as pessoas não podem mais orar. O que Daniel fez? Ele orou a si mesmo, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Talvez você esteja adiando o seu compromisso com Deus por causa ou por conta dos obstáculos e dos empecilhos que o inimigo de Deus tem lançado diante de você. Meu amigo, seja como Daniel. Minha amiga, seja fiel como Daniel. Deus há de sustentar você e, acima de tudo, a salvação e a vida eterna estará garantida para você e para mim ao entregarmos a nossa vida a Jesus. Não permita que os obstáculos do inimigo o impeçam de entregar o seu coração a Jesus. Ele está de braços abertos para lhe receber, para ser o seu representante, o seu mediador, aquele que lhe perdoa e lhe restaura também. Que profecia fantástica, não é mesmo? Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nós somos abençoados, porque Deus nos dá a oportunidade de renovarmos o nosso compromisso com Ele e assim entregarmos a nossa vida nas mãos do Criador. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria de orar por você que talvez ainda está em dúvida se essa é ou não a melhor decisão a tomar. E Deus vai lhe mostrar aquilo que você deve fazer. Mas saiba que nunca é tarde demais para recomeçar e nunca devo adiar o meu compromisso de entregar o coração a Jesus. Ele lhe recebe de braços abertos. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, poderoso Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque em Tua palavra encontramos esperança, Senhor. Porque o Senhor não nos deixa desamparados ou abandonados quando nós não entendemos como Daniel não estava entendendo. O Senhor nos dá a oportunidade, ao olharmos para a própria Bíblia, de sermos instruídos e iluminados pelo Teu Espírito e compreendermos aquilo que o Senhor revelou. Estes ensinos, ó Pai, nos ajudam a ter mais fé no Senhor, porque todos os detalhes se cumprem da maneira mais profunda e mais completa, e nós Te louvamos por isso. Agora, Senhor, o mais importante de tudo, ao estudarmos Daniel capítulo 9, é que cada um de nós tenha o desejo de entregar o coração a Ti. Abençoe, ó Deus, cada amigo, cada amiga que está acompanhando este estudo. Aceite esta decisão, o coração de cada um de nós, e que pela Tua graça e misericórdia, todos nós possamos passar pela experiência de sermos restaurados pelo Senhor. E aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram o privilégio de experimentar o novo nascimento através do batismo, que o Teu Santo Espírito toque nestes corações nesse momento. E que essa decisão venha a ser confirmada o mais rápido possível para a Tua honra e glória. Essa é a nossa oração, não porque a fazemos pelos nossos méritos, mas porque a fazemos pelos méritos do sangue de Jesus Cristo que morreu por cada um de nós. E é no nome dele que oramos. Amém, Pai. Meus amigos, estamos chegando ao final desta segunda temporada. Temos apenas mais 3 estudos e eles estarão interligados, porque do capítulo 10 ao 12 do livro de Daniel, nós temos uma visão, algumas visões que são mescladas.
você não pode deixar de acompanhar os 3 próximos estudos para concluirmos juntos esta temporada. Que Deus o abençoe e você tenha uma feliz semana. Até o nosso próximo encontro.